As nossas primeiras palavras são dirigidas aos nossos fiéis seguidores, razão desta reunião virtual. Nosso agradecimento por sua conexão. É bom estarmos aqui. Neste instante, daremos sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais. Informamos que nossos estudos são baseados nos 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, como acontece uma vez ao mês, o tema será especial: a infância, abordagem do Livro dos Espíritos, com as reflexões da nossa irmã de ideal espírita, Terezinha Lumbreira, integrante do Lar de Teresa. Terezinha, sua saudação inicial, por favor. Meus queridos, é um prazer enorme estar aqui, novamente, entre os amigos de ideal, e vamos continuar juntos, que sigamos juntos até o reencontro. Um grande abraço. Obrigada, Terezinha. Vamos ler agora, então, a mensagem da criança. Dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me confies o mal. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Meimei. Está no livro Antologia da Criança. Agora vamos à nossa oração, nos preparando ainda mais para o estudo, né, da Terezinha. Mestre Jesus, mentores espirituais de nossa casa, aqui estamos mais uma vez, estudando o seu Evangelho, tentando, nos esforçando para segui-lo, mestre amigo. Pedimos suas bênçãos para a nossa casa, para a nossa expositora, envolvamos a Terezinha em bons fluidos, né? E que possamos aproveitar toda a mensagem que ela vai dividir conosco. Em teu nome, mestre amigo, em nome dos benfeitores espirituais de nossa casa, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Com você, Terezinha, a palavra é sua. É sempre muito bom estarmos entre amigos. Isso nos aquece o coração, mesmo à distância. Sintam-se todos abraçados. E nós começamos com essa linda página da Meimei. Meimei, que nós sabemos que, apesar de trazer mensagens como essa, precisas, falando exatamente o que precisa ser dito, mas ela fala de uma forma tão doce. É aquele espírito que já aprendeu a corrigir com ternura, que é o aprendizado em que nós estamos. O nosso estudo de hoje será do Livro dos Espíritos, mas é interessante nós observarmos o trabalho de Allan Kardec. Ele, ao trazer para nós essa nova concepção de vida, ele começou lá do início, primeiro uma longa introdução, explicando o que é essa nova filosofia espiritualista a que se propõe, cunhando o termo espiritismo,
E depois, o primeiro capítulo falando de Deus, já uma nova forma de ver Deus. E dissecando para nós o que é o mundo espiritual, quais são as relações que existem entre nós e eles. E agora, hoje, nós temos esse tema da infância, falando da reencarnação, da volta do espírito à vida corporal. E é muito interessante nós observarmos a preocupação de Allan Kardec com os detalhes. Ele vai fazendo as perguntas encadeadamente, trazendo-nos ali o esclarecimento daquilo que até então ignorávamos totalmente. Hoje vamos falar da infância. A criança era simplesmente um adulto em miniatura. Então, aqui ele vai desdobrando essas questões. Então, ele começa perguntando as questões da 379 a 385. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto de um adulto? Ele diz, pode ser até mais, se mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Ou seja, o corpo ali vai limitar o espírito. Nós sabemos que o espírito não é criança. O espírito já tem a sua experiência. Por isso que aqui foi respondido. Ele pode ser mais experiente. Nós não sabemos de onde ele vem. Lembrando do apóstolo João, o espírito sopra onde quer e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Não conhecemos toda a nossa história. E nós fomos na questão 183, que Kardec pergunta aos espíritos também sobre isso, e a resposta deles, passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância, pois esta é uma transição necessária. Mas aqui eu achei interessante, não é sempre tão obtusa ou ingênua como entre vós. Então, mostrando que, de acordo com o nível evolutivo de cada mundo, a infância vai tendo uma duração e uma forma de ser diferente, tudo de acordo com o nosso nível evolutivo. A 380, numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Aqui, nós já vimos, pela questão anterior, que os órgãos do corpo físico limita a ação do espírito. E aí Kardec quer saber, e quando esse espírito está desprendido? Ali ele assume integralmente a sua função como espírito já experiente. Os espíritos respondem, não, normalmente, enquanto ele está como criança, os seus sonhos, as suas aspirações são de uma criança, atendendo a sua fase evolutiva. Como nós vimos na questão 183, é necessário passar pela infância para recomeçar e ter essa nova oportunidade de aprendizado, de crescimento. Diz assim, a perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento, e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Os espíritos nos dizem, e nós vemos pela literatura, que desencarnar é mais angustiante para o espírito do que desencarnar. Porque ao desencarnar, ele está deixando essa prisão. Já cumpriu ou não aquilo a que veio. E ao reencarnar, ele está recomeçando uma nova viagem. Ele tem planos, ele tem uma meta a seguir.
Mas ele se conhecendo, ele não pode ter certeza se vai vencer ou não. Então, nós vimos, quando estudamos a reencarnação de Sigismundo, que ali o espírito vai sendo reduzido, o perispírito vai se reduzindo e vai passando por uma perturbação já no mundo espiritual, e ao renascer, ele não traz essa lembrança. Nós sabemos que muitos casos de recordação de vidas passadas ocorrem nessa fase porque a criança ainda está transitando mais ou menos entre um mundo e outro. Ela ainda está se adaptando à encarnação, que ele fala, perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito. Ela vai gradativamente assumindo essa nova condição. Aí aqui falamos da encarnação, de como a criança está, como chega, como está vivendo naqueles primeiros anos. Agora, Kardec vai perguntar se com a morte da criança, se ela retoma imediatamente o seu primitivo vigor, como espírito imortal. Ela deixa de ser criança e se torna um espírito. Aí, o que os espíritos dizem? Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. É um ponto. Mas, entretanto, ela não retoma a lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então, nós fomos ver pequenos exemplos. Um está no livro Entre a Terra e o Céu, da série André Luiz, que aqui ele vai nos falar do encontro de duas mães com os seus filhos. Aqui ele fala da Antonina, que encontra o Marcos, que desencarnou criança e ainda está no mundo espiritual como criança. Então, ela o encontra e vai ficar lá algum tempo com ele. Mas tem um outro espírito, uma outra criança, que já desencarnou também há algum tempo, mas que não está onde o Marcos está, porque aqui o capítulo 9, de Entre a Terra e o Céu, no Lar da Bênção, descreve um lugar como um lugar muito lindo. Diz assim, doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Então, era aquele ambiente tranquilo, aquele ambiente harmonioso, para ajudar aqueles espíritos que desencarnaram crianças a se adaptarem à nova vida. Mas o Júlio, que havia desencarnado por afogamento, não estava com o Marcos entre essas crianças mais equilibradas. Ele estava entregue a duas irmãs porque ele necessitava de cuidados especiais. Então, a equipe, né, Clarencio, aqui a equipe, foi visitar o Júlio e diz assim, é um paciente difícil, porque ele tinha mal-estar na garganta, porque em outra existência ele havia cometido equívocos que lesionaram esta região e estava ali sendo tratado. Então, nós vamos vendo pelos exemplos, tem vários exemplos, no livro Mensagem do Pequeno Morto também, que o irmão escreve para o outro, é um livro muito rico, quem tiver interesse deve consultar, porque aqui ele vai trazendo vários depoimentos
E o menino diz: veja as crianças de várias idades e tamanhos, com exceção das que vieram do plano físico com menos de 7 anos, para as quais, segundo me disse o novo amiguinho, há lugares e cursos especiais. Então, as crianças no mundo espiritual, elas vão tendo a sua adaptação de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com as suas necessidades. São vários os exemplos. No Céu e Inferno, nós temos o exemplo do Marcel, o menino do número 4, que desencarnou mais ou menos entre 8 e 10 anos, uma condição horrível, porque ele era totalmente retorcido, e depois ele dá a comunicação dizendo que o seu objetivo era o consolo. Ali a sua missão era consolar, e que ele já estava feliz no mundo espiritual. Mas não diz que é como criança. Eu entendi que ele já havia recuperado a sua condição quando deu a mensagem. Continuando na questão 382, Kardec pergunta: o espírito reencarnado sofre durante a infância com constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Que fomos vendo que ele não pode assumir integralmente a sua condição de espírito com todas as suas aquisições, porque está ali limitado pelos órgãos. Então, Kardec quer saber, mas ele sofre com isso? Assim, não, porque é uma necessidade. Ele precisa de vir pequeno e frágil e fazer essa caminhada. E naquele momento, ele não tem consciência disso, da sua dimensão, de toda a sua potencialidade. Diz assim, é um tempo de repouso para o espírito. Ele está ali se preparando. Aí, Kardec quer saber, mas qual a utilidade de passar pela infância? Eu acho muito interessante que Kardec repete, ele insiste nas questões para que nós entendamos melhor, para que a nossa compreensão vá paulatinamente sendo feita. Diz assim, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Essa é uma questão fundamental. Ele reencarna com o fim de se aperfeiçoar. Então, lembramos sempre, questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. Mas, como nos reconhecemos ainda imperfeitos, passamos, cada um de nós, pelas dificuldades da vida. Aqui ele diz, os espíritos dizem, para uns é missão, para outros é expiação. E a expiação consiste exatamente em suportarmos a nossa parte, o nosso pinhão de lutas e de dificuldades. E também cada um de nós cumprir a nossa parte na obra da criação. Sempre nós podemos fazer alguma coisa. Ninguém pode se dizer inútil. Devemos ser uma peça dessa grande engrenagem que é a vida. Aí Kardec vai perguntar por que os primeiros gritos da criança são de choro. E os espíritos dizem, olha, para despertar a atenção da mãe. Porque nós sabemos que uma criança muito calminha, muito quietinha, às vezes os pais dizem assim, ih, até esqueci dela, estava lá tão quietinha. Então, ela se manifesta, diz, olha, eu estou aqui, ela não sabe falar. Então, ela chora. E a última questão, que tem uma longa resposta, aqui vai resumir tudo que nós estamos vendo,
Kardec pergunta qual o motivo da mudança que se opera no caráter da criança a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Nasceu um espírito com uma característica e ele se modificou? Aqui eu dividi em 5 itens. Então, ele diz: não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que eles foram, nem o que serão. Quando recebemos aquela criança linda, maravilhosa, e que a amamos, mas não sabemos quem é ela. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam pela criança? Vós sabeis? Eu gosto muito do livro Quem é Seu Filho?, do Pedro Bonilha. E o Pedro Bonilha faz essa pergunta: quem são essas crianças que dizem assim, não sabemos o que foram nem o que serão? Eu peguei alguns itens. Primeiro, o capítulo número 6, Clara e Alois. Ele vai dizer, ele sempre conclui dessa forma: quando Clara e Alois viam o pequeno Adolfo, que queria ser artista, cantando no coro da igreja, jamais poderiam avaliar quem era, em realidade, o pequeno Adolfo. Adolf Hitler. Mas aqui à frente, nós vamos ver João e Maria. Também a mesma pergunta. A cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, estava envolta no frio da noite. Enquanto aguardava o café a ser feito por Maria João de Deus, e observava com estranheza o seu filho de 4 anos, João Cândido Xavier não fazia ideia de que esse pobre filho, a quem ele nada podia ofertar em decorrência de sua vida marcada pela pobreza, tornar-se-ia o maior médium psicógrafo conhecido do Brasil inteiro e amado de muitas pessoas. Nós vemos aqui também a história de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles ficou órfã de pai e de mãe muito cedo. E ninguém imaginava que futuro teria esta grande poetisa. Os pais não faziam ideia de quando viram aquela criança tão linda. Para nós, pais e avós, elas são sempre lindas. Quem seria? Aí, no item seguinte, os espíritos dizem: as crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Essa inocência não é uma superioridade, é a imagem do que elas deveriam ser. Aí nós nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, Kardec pega uma passagem de Jesus, quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, ele não está dizendo que é para a criança na sua infância terrena, mas aqueles que se assemelham às crianças, que têm as características que as crianças têm, de pureza, de ingenuidade, de espontaneidade. É isso que devemos fazer como que um resgate dessa criança, para fazermos a diferença onde estamos, para encontrarmos essa paz. Diz assim, durante esse período, ela permanece ainda não realizada totalmente nas suas potencialidades.
E, aos poucos, como os espíritos já disseram aqui, ela vai retomando as características do que é como espírito. O espírito reveste, pois, por algum tempo a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Mas, continuando, mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Porque, imaginemos, se nós sabemos que aquele espírito, aquele nenenzinho frágil, delicado, lindo, que está ali, foi um inimigo do passado, se ele já se mostra como é, totalmente, desde muito pequeno, como vamos cuidar dele? Como vamos vencer os ódios, a indiferença, a dificuldade do passado e começar novamente? Pedro dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. Estamos comprometidos com a vida e recebermos essas crianças essa oportunidade de fazermos melhor aquilo que não conseguimos fazer antes. Então, muitas vezes, pais e filhos têm dificuldades e não sabem do que se trata. Quando nós já sabemos, vamos procurar fazer a nossa parte, porque entendemos que isso não é de graça, que isso tem motivo. Então, demos, que sejamos nós que demos o passo da reconciliação, da compreensão. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Então, ele continua dizendo, com efeito, quando a criança nasce, ela pode vir de um mundo que adquiriu outros hábitos, totalmente diferentes desses aqui da Terra, ou nesse meio em que ela foi levada a viver. Traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos. Como quereríeis que se incorporasse a esse novo ambiente, senão como Deus quis? Ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância. Então, nós vamos vendo, por essa análise do espírito, a sabedoria de Deus, que possibilita que nos reconciliemos com a vida, por amor, com amor. Nós sabemos a alegria que uma criança traz numa casa. Conhecemos casos de pais que não falavam com os filhos há décadas, e ao nascer o neto, eles se aproximam. E muitas vezes o neto é aquele elo, é aquele amigo do passado que volta para os seus braços para a reconciliação. Então, vemos em tudo a sabedoria divina. E no último item, tem aqui, a infância tem ainda outra utilidade. Nós vemos que a resposta tem vários aspectos que merecem ser estudados mais profundamente. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Está lá na questão 132. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Então, é para ajudar os dois lados, a criança que reencarna e os pais e educadores. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais,
missão sagrada pela qual devem responder. Está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, se a paternidade é uma missão. Nós podemos dizer a maternidade e a paternidade. Os Espíritos respondem uma missão muito grande. E nós devemos nos empenhar nela, porque é aquilo que temos que fazer nesse momento, agora. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a importância dos ensinos dados na infância, quando a criança ainda está ali, acessível às orientações, às influências dos pais, daqueles que convivem com ela. E, para encerrar, eu trouxe uma história aqui do livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, intitulado A Lição Materna. Então, aqui o Espírito vem contando, é pelo Espírito Leão de Tolstói, vem contando que, ao despertar no mundo espiritual, ele compreendeu a nova fase em que ele tinha sido chamado a viver, e ele, jamais equilibrado, saiu tentando ajudar as pessoas, os espíritos, né? Ele queria ajudar. E ele encontrou um espírito que estava desequilibrado, muito triste, e ele vai contar para ele, ele diz assim, eu fui um rebelde, eu desertei da vida apavorado com as coisas que me aconteciam. Eu não aceitava o homem dotado com uma alma imortal. E, de repente, eu comecei a pensar na minha mãe, falecida bem antes de mim. Revi em pensamento, oprimido de saudades, seu vulto grave e doce, indo e vindo entre os afazeres de nossa casa. Aí ele vai lembrando todos aqueles acontecimentos, ela enrolada no chale, naquele frio enorme da Rússia. Relembrei os serões junto da lareira, enquanto a nevada assolava as ruas, impedindo-nos de sair, e repetindo todas as noites sobre o nascimento de Jesus Cristo numa caverna de pastores, exemplificando a humildade da morte da cruz entre malfeitores, exemplificando o amor e o perdão. E ouvia novamente repetir as orações que ela fazia. E aí nós vemos a importância de levarmos o conhecimento espiritual para os nossos filhos. Nós, espíritas, vamos evangelizá-los, vamos fazer o culto do lar, porque mesmo esse espírito equivocado na vida, um grande sofrimento no mundo espiritual, se lembrou dos ensinamentos maternos, que no momento em que ele recebeu, não surtiram efeito, mas mais tarde, no momento que ele mais precisava, foram muito importantes. Então, não nos preocupemos se as nossas missões não são bem recebidas. Demos, mesmo assim, estaremos tranquilos, porque cada espírito tem o seu. E a semente plantada frutificará. Que Jesus nos ilumine, continue conosco. Muita paz. Encerrando a nossa reunião, agradecemos a Terezinha por sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite e, mais uma vez, brindando-nos com a sua consistente e oportuna exposição. Agradecemos a todos que nos honraram com a sua atenção até agora. E os convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, prosseguindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 11,
que tem por tema Jeremias e os falsos profetas. A expositora Maria da Graça Teixeira Pereira, também integrante do Lar de Teresa. Vamos agora à nossa prece final, encerrando a reunião de hoje. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais da nossa casa, só temos a agradecer por esse encontro tão valioso, onde aprendemos tanto. Que possamos estar presentes nas próximas reuniões. E neste momento, Senhor, pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos. Que assim seja, graças a Deus.